Saúde agora, durante o verão, o que mais a gente quer é aproveitar, né, para curtir as praias, os parques, exercícios ao ar livre. Mas durante a estação mais quente do ano é comum também que muitas pessoas sofram com problemas respiratórios, gripe, resfriado, asites, né, sinusite, rinite. Vamos entender agora? Hora do quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Pois vamos falar de saúde, sobre gripe, resfriado, outras infecções respiratórias que costumam aparecer nessa estação do ano. E para falar sobre isso aqui no estúdio, eu recebo o doutor Felipe Gurgel Araújo, que é clínico geral. Bom dia, doutor, seja bem-vindo, viu? Bom dia para você e para todo mundo em casa. Vamos então tirar as dúvidas, né, do pessoal que está em casa acompanhando a gente aí. O que é que você tem de dúvida sobre esse assunto? Aproveita, interage comigo, enviando mensagens para o nosso WhatsApp. O celular já está aqui, ó, em minhas mãos, 991050400. Você pode e deve participar também através do nosso Instagram, @CorreioTV. Importante é interagir aí. Já gripou nesse verãozão? Já teve aí algum sintoma de alguma doença respiratória, algum desconforto? Conhece alguém que tenha? Manda aí sua pergunta pra gente no 991050400. Mas e aí, doutor Felipe, por que essas doenças, infecções respiratórias, elas costumam aparecer? Os casos aumentam nessa época do ano, por que motivo? A gente sempre pensa que os casos de doenças respiratórias, né, que as pessoas falam gripe, né? Não é só gripe, é também rinite, sinusite, resfriado, como elas aparecem também no verão, que é a fase mais quente do ano. Não é só na fase mais fria. A gente esquece isso. A explicação científica é porque no verão o ar fica um pouco mais seco. Existe menos umidade nessa região nossa de praia, menos chuva também. Isso faz com que as mucosas respiratórias, a parte do nosso nariz e garganta, pulmões e tudo, fiquem mais seco. E ali é mais fácil ter algumas infecções. Além das pessoas se aglomerarem mais, se juntarem mais, como vimos algumas festas aqui há pouco, né, no programa, e também porque as pessoas usam muito ar-condicionado nas regiões quentes. Ar-condicionado, ele fica um quarto fechado e a máquina tira a umidade do ar. É tanto que a gente vê ela pingando. Tudo isso favorece realmente um pouco mais infecções respiratórias. O que acontece muito também é que a gente vê um pico altíssimo de temperatura, daqui a pouquinho uma chuva, né? Essa oscilação também do clima contribui para o aparecimento dessas doenças, doutor? Contribui. Nossas avós estavam certas, né? Elas diziam que a gente tem que evitar, de repente, ficar muito frio ou ficar muito quente quando você estava na posição contrária. Isso é verdade. A diferença súbita de temperatura e de condição onde você está pode realmente fazer o seu corpo não conseguir trabalhar bem contra esses invasores que são esses vírus e bactérias do sistema respiratório. Quais são as doenças ou infecções mais comuns, já que a gente está falando dessa época do ano, e são sintomas diferentes para cada uma delas também, por mais que algumas vezes sejam bem difíceis assim de diferenciar, né, doutor? É verdade. A mais comum é o resfriado, que é tão comum que recebe o nome de resfriado comum, que é o que todo mundo chama de gripe. Estou gripado, mas não é gripe, porque a gripe seria um nome para um resfriado muito mais sério, muito mais debilitante, em que a pessoa ficaria com febre alta, ficaria numa situação realmente de prostração, sem conseguir se levantar nem nada. Então, o resfriado comum é a mais comum. Depois a gente vai ter a própria gripe, já é mais raro, similar, porém mais debilitante. Além de rinite, sinusite, algumas pessoas podem ter uma bronquite, que é aquela tosse maior, tal. Pneumonias são quadros mais graves e mais raros, que podem chegar, em alguns casos, em algumas pessoas suscetíveis. Entendi. A gente recebeu aqui uma pergunta da Marquilane, eu acho que é assim o nome dela, ela é de Sapé. E ela fala sobre uma dessas doenças respiratórias, ela fala sobre a rinite. E pergunta se quem tem rinite deve evitar fragrâncias, especialmente nessa época do ano. Acho que nesse caso aí ela está falando sobre perfumes, né, doutor? Pode acontecer de ter alguma interferência aí na doença, então? Pode. É uma resposta difícil. A resposta seria, depende. Cada pessoa é um mundo quando se fala em saúde. Então, ela tem que entender se ela tem uma tendência alérgica à fragrância a qual ela está se referindo. Pode ser que eu e você não tenhamos, pode ser que ela tenha. Ela tem que sentir. A única coisa certa para rinites, que rinites é o quê? A inflamação do nariz. Rino, nariz, ite, inflamação. A inflamação do nariz pode acontecer com qualquer pessoa.
Mas algumas pessoas têm a rinite crônica, isto é muito comum o nariz ficar inflamando com muitos fatores. Por exemplo, fragrâncias, poeiras, mudanças climáticas, já falamos um pouquinho. Cada pessoa tem uma diferença de reação. Se ela, ao usar essa fragrância, sentir que não fica muito bem, tem uns espirros, tem uma coceira, tem um certo mal-estar, ela já deve se afastar dessa fragrância, porque depois pode vir até um resfriado, pode estimular uma doença pior. A rinite, ela tem esse aspecto alérgico antes de mais nada. É tanto que todo mundo fala que a rinite é alérgica, e é mesmo. Seja ela perene, que é o nome que se dá cientificamente, que é quando fica sempre, seja ela sazonal, que é outro nome científico, que vem do latim sazonus, que é estação, isto é, acontece dependendo da estação. Muita gente é só no inverno, muita gente é só no verão. Cada pessoa tem que sentir como é que a sua saúde reage ali. Muito bem. Mais uma pergunta agora da Adriana de Mandacaru. Obrigada pela sua participação. Ela disse que está gripada no momento, viu, doutor? Aí pergunta assim, o que tomar para gripe? Por que eu trago essa questão aqui da Adriana? Porque parece que a gripe e resfriado é tão comum, eles são tão comuns, todo mundo quer se automedicar. Pode ser um perigo, doutor? Pode. A automedicação sempre pode ser um perigo. Uma coisa é certa que a gente vai combinar aqui agora. Todo medicamento que você olhar a caixa dele e tiver uma tarja vermelha impressa nele, você vai ver a caixinha lá e uma tarja vermelha com os dizeres. Os dizeres falam, só pode ser vendida com prescrição médica. Isso é sinal de que você não pode sozinho decidir tomar ou não aquele remédio. Tem que falar com o médico. Os medicamentos que não tiverem essa tarja impressa, pode ser que você decida tomar sozinho. Aí depende do seu grau de conhecimento, do seu grau de compreensão do que está acontecendo com você. Aí cada um vai ser variável também. Já usou antes, etc. Por exemplo, você está com uma febre leve, vai tomar uma dipirona, um paracetamol. Esses medicamentos não têm a tarja vermelha. Então você pode sozinho ir lá comprar e tomar. Porque é uma febre leve, tal. Sim. Agora, por exemplo, ninguém vai ter uma febre de 40 graus, tomar uma dipirona, daqui a 1 hora a febre está a 41 graus, você vai tomar outra. É óbvio que tem alguma coisa muito séria, uma temperatura alta dessa, que não está passando com um remédio simples. Qual é a solução? Vou pegar um remédio de tarja vermelha e vou tomar? Não. Você vai falar com um médico para que ele sim use qualquer remédio que seja indicado com o conhecimento dele. Então, a automedicação, ela é errada quando você sozinho toma algum remédio de tarja vermelha, aquela tarja que tem vermelha. Se não for essa tarja vermelha, você pode tomar alguns sim, depende da sua confiança e sua segurança. A alimentação natural, de alguma forma, pode funcionar para quem está com sintomas gripais, seja tosse, alguma secreção, até muitos espirros, por exemplo, no caso da febre, ajuda de alguma forma? Demais. Ela perguntou isso também, o que é que ela toma para se tratar de uma gripe, né? Vamos considerar que ela está com uma gripe mais leve, que é uma coisa simples, uma febre baixa, uma prostração, uma fraqueza leve. O que é que ela pode fazer? Ela pode deixar o seu corpo trabalhar em paz. Os vírus que atacam a gente, esses vírus mais simples, eles vão ser derrotados por nós mesmos. Não existe um remédio mágico que você engula e de repente vai se curar. É o seu corpo. Ele vai se defender sozinho. O seu corpo se defende contra o invasor. Para isso, o seu corpo tem que estar bem. E o que é estar bem? Aí eu vou tomar um remédio. É o que estamos falando aqui. O remédio pode ser tomado conforme eu falei antes. Mas o principal não é isso. O principal é você. Está dormindo bem? Está bem hidratado? Tomou água o normal, o suficiente? Está bem alimentado? Está até com a cabeça boa, como se diz, sem estresse excessivo? Você sabe que o estresse deixa a gente acabado, deixa a gente fraco. E os invasores vão se aproveitar. Todo exército, todo castelo, se a parede não for forte, os invasores conseguem bater, conseguem entrar. E se algum entrar, tem que encontrar a defesa lá dentro. Se a defesa for fraca, ele vai entrar cada vez mais. Se a coisa continuar, ele vai ganhar a guerra. Ele não pode ganhar essa guerra. Então, dormir bem, manter a cabeça boa, estresse excessivo, comer bem, tomar muito líquido, muita água. Isso inclui tomar alguns sucos, etc. Sim. Substâncias que tenham vitamina C, por exemplo, sucos e tudo mais, também são bons. Não que a vitamina C vai ter uma ação específica. Vou comprar uma vitamina C ultra forte e tomar e ficar bom. Não é isso. Ela faz parte de um conjunto de coisas. Então, eu acho que quando ela fala o medicamento natural, seria isso. Sucos, chás, tudo isso é válido sim. E é o mais importante para tratar doenças virais simples, que são as doenças respiratórias.
A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco, trazendo a interação de vocês pelo WhatsApp, pelo @Correio TV. Vamos seguir falando sobre diagnóstico, sobre prevenção, sobre tratamento a essas infecções respiratórias que costumam aparecer mais nessa época do ano. E no próximo bloco a gente volta a conversar com o Dr. Felipe Gurgel. Combinado assim, doutor? Combinado. Beleza, então. Daqui a pouquinho a gente continua com o quadro Só Saúde. E agora esse recado